Bem, de onde é que nasce a mente, o pensamento e a pessoa conservadora? De onde é que nasce a consciência e quando é que começa o conservadorismo na vida humana? Bem, eu acho que o conservadorismo começa na consciência. O conservadorismo parte de uma tomada de consciência a partir da realidade que rodeia o ser humano. O conservadorismo nasce na face da adolescência com uma realidade comparativa. O conservadorismo nasce no adolescente quando ele olha para si e olha para a geração que lhe rodeia e começa-se a questionar e a se interrogar devido à comparação de integridade da sua vida, de equilíbrio e de estabilidade da sua vida, de sanidade e de saúde moral da sua vida em relação à geração diluída e perversa e corrompida que o rodeia. Ele começa-se a interrogar e começa-se a questionar quais as razões dessa diferença e de haver essas realidades dessa juventude deteriorada, corrompida, inclinada à perversão, à corrupção, afastada dos princípios e do zelo pelos valores morais. Ele começa a comparar-se com essa geração anti-vida, anti-Deus, anti-religião, anti-família. E ele começa-se a interrogar quais as razões da sua integridade intacta, da sua manutenção e do seu equilíbrio em relação à perversão e à deterioração da sua sociedade em relação aos jovens. E ele começa a ver que a origem está no passado. E ele começa a ver que no seu passado houve um conjunto de princípios e valores que o rodearam durante o processo do seu crescimento até a sua adolescência, e que devido a esse conjunto de princípios e valores que o rodearam, ele chegou àquele estado de integridade e de equilíbrio e de perfeição, entre aspas, de conduta e de caráter em relação à perversão e à deterioração dos jovens que o rodeiam. Então daí nasce a mente conservadora, daí nasce a consciência de um conservador, dessa comparação em relação a si e em relação à maioria da juventude que é levada pela corrente do sistema, que é manipulada e doutrinada sem avaliar, sem questionar, sem criticar nada, sobre ensinos que lhes retiram a dignidade, que lhes retiram da família, que atacam a autoridade paterna e materna, que tentam tirar a educação dos pais e colocá-los no Estado. Então daí nasce essa consciência do conservador. O conservadorismo nasce no adolescente, na sua maioria, começa logo na adolescência, em que o adolescente começa a se interrogar e a questionar sobre essa diferença entre a maioria dos jovens e a sua integridade intacta. Temos a falar daqui de um jovem que nasceu num seio conservador, pró-vida, pró-família. A maioria dos conservadores começa assim. Não tem essa consciência profunda do valor e da profundidade e do benefício do conservadorismo, de guardar e de conservar certos valores e princípios até a sua adolescência, mas ali, num período da sua adolescência, ele começa-se a interrogar e a questionar
sobre uma realidade comparativa entre a sua integridade, entre a sua a estabilidade de vida em relação à deterioração moral dos jovens que lhe rodeiam. Ele começa a ver que as razões dessa realidade está no passado, que no seu passado lhe foi dado um conjunto de princípios e valores que o rodearam durante o seu crescimento até à sua adolescência. E é agora que nasce a mentalidade e o zelo pelo conservadorismo. É que esse jovem começa a ver que para haver essa continuidade de integridade intacta, de caráter estável, equilibrado, ele precisa de zelar e de preservar esse conjunto de princípios e valores que lhes foram passados no passado. E ele agora começa a ter a responsabilidade com a geração futura que está para além de si. E ele começa a pensar que para possibilitar essa integridade intacta, essa estabilidade moral, esse valor e essa consciência sobre os benefícios dos princípios e valores da vida para a geração futura. E ele começa a pensar que para possibilitar essa geração futura, que para essa geração futura ser uma realidade existente, ele tem que manter essa consciência conservadora. Ele tem que conseguir conservar esse conjunto de princípios e valores durante o processo de vida que ele tem. Então daí nasce a consciência conservadora. Nasce de uma realidade comparativa em relação à sua integridade intacta e em relação à deterioração dos jovens que lhe rodeiam. E ele começa-se a questionar quais as razões dessa realidade e do porquê disso ter acontecido. Ele começa a ver que isso está no passado. Então o que é o conservadorismo? O conservadorismo é nada mais do que cumprir com o mandamento das Escrituras, que é honrai o pai e a mãe. Honrai vossos pais e vossas mães. Honrai aqueles que vos deram a herança. Então o conservadorismo é nada mais honrar o pai e a mãe. O conservadorismo é aquele que valoriza e honra o princípio e conjunto de valores morais de certo e errado que lhe foram passados e que lhe valeram a integridade intacta que ele tem agora. E ele começa a ter a responsabilidade que para se manter assim e aos outros nessa estabilidade moral, nesse prazer e nessa valorização da moral e dos valores e dos princípios, ele tem que preservar essa realidade. E que para possibilitar uma geração futura, ele tem que batalhar, ele tem que ser zeloso e conservar esse conjunto de princípios e valores. Então daí nasce o conservadorismo. O conservadorismo é aquele que olha para trás e tenta ver na história de onde é que lhe veio essa herança para chegar onde chegou agora. A humanidade progrediu e cresceu graças a princípios e conjuntos de valores que lhes foram passados. E que hoje em dia o ser humano, pela corrupção do pecado, pela deterioração do pecado na alma humana, tem-se vindo a afastar desses princípios e valores que lhe foram passados. O homem agora está a caminho da corrupção e da deterioração. O homem hoje atual é pró-aborto, pró-destruição da família, é anti-matrimónio, é anti-honestidade, é anti-verdade, é anti-religião e anti-Deus. Então o homem tem negado esse conjunto de valores que lhes foram passados. E qual é o resultado? É o que temos visto. Corrupção atrás de corrupção. Deterioração atrás de deterioração. Imoralidade atrás de imoralidade. Impunidade atrás de impunidade. A perda da masculinidade do homem. A perda da figura autoritativa por parte da figura materna. A perda da definição do que é família, como é que é constituída a família de pai e mãe e os seus filhos.
a perda da sexualidade. O homem está-se a descaracterizar de si. O homem já não é mais homem, o homem é uma coisa, a mulher já não é mulher, a mulher é uma coisa, é algo neutro, é uma folha em branco, tudo é um construto da sociedade. E o ser humano tem aceitado isso. E os resultados estão aí. Aberrações atrás de aberrações. Então o conservadorismo é essa responsabilidade. É essa contribuição que a gente pode dar para os nossos filhos. É sermos pais jovens. Eu sou um jovem. É sermos pais conservadores. E de vermos que existe uma herança que nos foi passada. Um princípio e conjunto de valores que Deus nos deixou, que a Bíblia nos entregou, que devem ser zelados e conservados, e que devemos conservar e passar esse conjunto de valores e educar os nossos filhos nesse princípio e nesse conjunto de princípios e valores. Então é daí que nasce o conservadorismo. O conservadorismo nasce de uma tomada de consciência na adolescência e numa realidade comparativa entre a sua integridade, a sua estabilidade moral, o seu valor e o seu prazer em princípios e valores, e em relação à juventude corrupta e perversa e que caminha para a deterioração dia após dia. Então é daí que nasce a mentalidade do conservadorismo. Muito obrigado.